Quando eu fui trabalhar em Bahia em 2013, o índice de homicídios era altíssimo, era 60 homicídios por 100 mil habitantes. A gente estava falando sobre isso há pouco, Exatamente. antes do programa. E aí sempre vi, mas quando é que vai cair esse número? Quando é que vai cair? Os números começaram a cair, Henrique, depois de 2 anos trabalhando lá. Foi quando nós conseguimos monitorar as principais organizações criminosas, os principais homicidas da região, em conjunto com a Polícia Militar, o Ministério Público, o Poder Judiciário, foi possível representar, pedir prisões. Os indivíduos estavam sendo presos, condenados à justiça, e aí quando foi a estatística começou a cair. De forma que, em 2013, eu assumi lá em novembro de 2013, saí em 2018, em abril, saiu de 60 homicídios por 100 mil habitantes para 23 homicídios por 100 mil habitantes. Com 30% praticamente. Não Quase um terço. Quase um terço, exatamente. Então, assim, foi... Glauber, você estava falando reportagem nacional que houve lá em Bahia. Por quê? Investigação. Eu tinha 70% dos inquéritos esclarecidos. Ocorreu um homicídio, pouco tempo depois a equipe da Polícia Civil estava em campo, fazendo as investigações, o delinquente era identificado, representação por prisão na justiça, ordem de prisão e a polícia ia bater na porta dele para prendê-lo. Apreendendo a arma de fogo utilizada no crime, essa arma sendo periciada, Henrique, com a comparação do projétil encontrado no cadáver, que aí você tem uma prova técnica que não fica preso somente a depoimentos testemunhais, e aí o sujeito vai ser condenado, não tem como ele. Por mais que ele tenha um excelente advogado... Está comprovada a presença dele na cena do crime, né? É muito difícil ele conseguir derrubar uma investigação dessa. Então, o resultado ele não aparece imediatamente. Porque se fosse colocado, então coloca o delegado Pedro Ivo e sua equipe de homicídios em Bahia para em 6 meses um número. Não vai acontecer isso. Pode ser até que aconteça, mas não é um número sólido. A solidez de resultado em uma atividade de segurança pública, especialmente de investigação, ela precisa o quê? Que o delegado, a sua equipe, ele tenha conhecimento da área, conhecimento de campo, monitoramento das situações, para que ele possa, a partir disso, realizar o seu trabalho investigativo, analítico, e o resultado seja obtido. Obviamente que é preciso um apoio do Judiciário e do Ministério Público, porque a polícia ela só pode prender em flagrante. Se não for em flagrante, tem que ser por ordem judicial. Então, se não existir uma celeridade, uma eficiência na análise das representações do delegado, vai haver uma perda de tempo, de timing, para realizar. Julgageiro, João Gabriel. O famoso julgageiro. Tem aquilo ali. Acontecia, vou comentar. Eu me lembro que eu cobria muita matéria pela Correio. Aí eu me lembro que eu fui acompanhar aquele assassinato do jornalista Batista Neto. Aí a rádio mandou ir lá. Chegou lá, meu irmão. Tinha um delegado que eu não queria, não vou preservar o nome. O delegado olhou para mim e disse: meu irmão, tu tá por aqui, cara? O delegado para mim disse: tô. Aí disse: bicho, tu não acredita que eu não tinha estrutura nenhuma. Eu ficava aqui. Muitas vezes eu prendia o traficante, eu prendia o assaltante, eu prendia, tinha mandado de prisão. Levava para João Pessoa, quando chegava para João Pessoa, no outro dia o cara estava aqui: doutor, beleza? Aí eu disse: meu irmão, tu não acredita. A minha delegacia, esse depoimento é impressionante. Esse cidadão hoje já deixou a polícia, senão não aguentou mais. Ele disse assim para mim: Henrique, o meu escritório, meu atendimento, meu gabinete é aqui, ó. Eu ficava com o birô de costa para a rua. Agora eu botei aqui, ó. Porque eu vejo o cabo que passa lá para vir, se ele quiser pegar, para você ver a situação com que o policial muitas vezes é exposto. Por quê? Porque o problema não é da polícia. O problema é de toda uma estrutura, né? Ele, graças a Deus, teve uma estrutura para tentar ter vontade de trabalhar com a equipe de trabalho. O cara que está na ponta lá, muitas vezes não tem um respaldo do promotor, não tem muitas vezes o respaldo da própria cúpula da segurança. O cara sofre. E muitas vezes o cara se decepciona. O cara chega lá e diz: bicho, eu não tenho como chegar aqui e resolver numa cidade pequena, numa cidade que todo mundo se conhece, que no outro dia o bandido está olhando para mim. Porque muitas vezes a própria cara sabe, até o próprio flagrante não é constituído. O cara diz: relaxa, vamos lá. E o delegado está lá na ponta. É uma função que é uma função inglória. É uma função que meu irmão, que tem que ser cada dia mais valorizada. Todos os agentes de segurança. Mas o profissional, o papel do delegado, ali, meu irmão, é a bomba. Qualquer problema, liga pro delegado. Ei, delegado, doutor, resolve. E outra, o delegado tem que estar por dentro de tudo, tem que estar disponível o tempo todo, ele tem que se aperfeiçoar o tempo todo, é muito cobrado. Até porque a questão como a gente está falando, por ser cobrado, a legislação muda direto, né? Então, muda direto.
O pessoal vai e faz, não, agora pode. O limite da droga agora é não sei quantas É um gramas. nível Então, de sarrafo, um nível de exigência altíssimo. O delegado, meu irmão, ele é uma super máquina. Mas é um ser humano. O cara tem família, o cara tem responsabilidade, o cara tem, muitas vezes, questões de problema de depressão, ansiedade, como todo ser humano tem. O delegado não é super. Mas o delegado, né? E outra coisa interessante, é a forma de escala. O cara trabalha lá, outro dobra, cobre. Eu tenho um primo meu que é delegado em Cajazeiras, Francisco Filho, que é um forte abraço. Ele cobre Cajazeiras, Cachoeira dos Índios, São José de Piranha. Meu irmão é um guerreiro. Eu fico impressionado como aquele homem ainda está trabalhando. E agora é o seccional de Cajazeiras, meu primo da Egito. Eu fico impressionado que tem coisas que você vê e tá ali, meu irmão. Ele não foi promovido a nada, exerce o mistério dele. E outra coisa, muitas vezes, na própria cidade, tem que muitas vezes dar a voz de prisão para um amigo de infância. É assim, você veja a responsabilidade, né, doutor? Como a carga de pressão para o advogado é pesada. não, delegado. Delegado. E essa função, como você disse, Henrique, você tem que ter o rigor da lei, cumprir a lei, e vai descontentar muita gente. Descontentar. Porque você, quando vai prender alguém, o sujeito vai ficar satisfeito de estar preso. Quando você faz uma investigação e identifica o criminoso, ele vai ser detido, ele fica insatisfeito. Muitas vezes, alguns até querem desafiar a autoridade do Estado e tudo. Vou pegar, ameaça. Tem muita situação desse tipo. Então, assim, é uma profissão que não é à toa, que eu até digo isso na academia de polícia, quando estou dando aula para os alunos, a gente diz, ninguém foi chamar você na sua casa para ser policial. Você procurou, se inscreveu no concurso e resolveu fazer. Então, se você não tem vocação, se você acha que não é capaz de fazer esse trabalho, a hora é agora. E não é demérito para ninguém, é questão de vocação. Tem pessoas que são brilhantes jornalistas, mas seriam péssimos médicos. Tem pessoas que são excelentes advogados, mas seriam péssimos biólogos. Eu mesmo, quando estávamos falando de vestibular, uma coisa que eu tinha certeza é que eu não faria vestibular para a área de saúde. 2. Porque eu não tinha Odeio. nenhuma simpatia com a área. Eu admiro demais quem é da área de saúde, mas eu não me sentia na vocação dessa área. Minha área era ou era exatas ou era humanas. Fui para a área do direito, porque eu passei nesse concurso, tinha uma professora, Maria Helena, que insistia muito para eu fazer o vestibular para direito, porque eu falava nas turmas, tinha uma certa oratória, você tem que fazer para direito. Só que, professor, eu quero passar no vestibular, na verdade. Tu chegou a advogar quando tu passou? Não, porque eu já era servidor público, aí não podia advogar, eu era do Tribunal de Justiça. Mas então, muitas vezes o sujeito ele não será um bom policial, mas ele será um ótimo professor universitário. Ou vice-versa, ele não será um bom professor universitário, mas vai ser um excelente oficial da Polícia Militar, ou delegado, ou enfim, um integrante das Forças Armadas. Então a profissão do sujeito, ele tem que, muitas vezes, você é infeliz na profissão que você está. Não porque você é uma pessoa desidiosa, um profissional que não está à altura do que você desempenha. É porque você não se adequou àquelas regras. Então, a atividade policial, Henrique, é uma atividade que exige muito equilíbrio psicológico, capacidade analítica, na polícia investigativa em especial. Equilíbrio, né? Bom senso, porque o sujeito vai portar uma arma de fogo, vai ter uma carteira funcional, e a gente sempre diz isso lá na academia. A doutora Maísa Félix é diretora, o doutor Jerônimo, doutor Rômulo, a gente diz para os alunos toda manhã lá, quando está em curso de formação. Tenham muito cuidado, vocês estão sendo observados, é uma etapa do concurso, a responsabilidade aumenta à medida em que você passa a ter um braço do Estado. Quando você porta uma arma, eu digo isso, tem alguns amigos, é bom demais portar uma arma, ter pistola, não sei o que, certo. Pode ser, mas a sua responsabilidade é muito maior. Você só vai sacar arma de fogo quando você se sentir, primeiro, em uma situação efetivamente que haja necessidade de uso da arma. E se você sacar arma, você triplica a sua responsabilidade a partir daquele momento. E pode acabar com a própria vida profissional e pessoal. Tu teve algum episódio de estar paisana, de folga, alguma coisa, teve que atuar como estado ali? Tive já algumas situações. Eu tive já em um local de crime. Eu fui delegado de homicídios desde 2011 a 2018. Fui 7 anos e meio delegado de homicídios. Aqui. Fui em João Pessoa durante 1 ano e 2 meses, Santa Rita 1 ano e Bahia 4 anos e meio. Acho que foi isso. Num local de crime, João, tivemos uma troca de tiro. Poxa, tu investigando ali o que aconteceu?
Foi uma situação inusitada. Nós estávamos no local de crime ali, não tem um supermercado ali no José Américo, quando você desce para ir para Mangabeira, aquela ladeira. Tem Sei. é o B+, né? Pronto, eu não ia dizer o nome, porque eu dizendo não sabia se podia. Manda Manda o Pix, Pix, manda o Pix. Pronto, eu não Pode sabia continuar. disso. Mas aí, bem mais, Sim, sim. ali em frente tem uma comunidade Tem. ali. E teve um homicídio lá nessa comunidade. Estava com a minha equipe da homicídios no local, polícia militar presente. O sujeito que tinha sido assassinado estava dentro de uma casa lá, uma arma de fogo foi encontrada, inclusive, acho que era um ex-presidiário. E a gente estava no local do crime fazendo um levantamento. O perito estava fazendo um levantamento, verificando as informações, apreendendo a arma. Quando um sujeito, isso era um vão, assim, de uns 50 metros de comprimento, Isso é de dia ou de noite? à noite, À noite. era mais de 11 horas da noite isso. E esse corredor, com cerca de 50 metros de comprimento, só que com a largura de 1,5 metro. Curtinho. E as pessoas colocavam, Henrique, uma escada para, vamos dizer assim, servir como uma barreira de tráfego de motos à noite, porque o trabalhador dorme nesses locais, dorme muito cedo, acorda muito cedo, e passa aquelas Muito motos barulho. com cano de escape alterado, então acho que eles colocavam aquilo ali para Ninguém passa. ninguém passar. Tal. Aí nisso a gente no local de crime, lá, tinham 3 investigadores, eu e uns 4 policiais militares, além do pessoal do IPC. E aí um sujeito veio assim, a uma distância de cerca de 30 metros de onde a gente se encontrava, escuro, estava escuro, ele veio pilotando uma moto, bateu na escada, acho que ele não viu a escada, estava escuro, e depois soubemos que ele, eu vou contar o final da história, mas ele bateu nessa escada, aí quando bateu ficou chamando palavrões, e gritando, a gente olhou assim, minimizou o risco, que já foi o primeiro erro da equipe. E a gente depois faz uma análise sobre os erros cometidos. Só olhou assim, não, isso aí deve ser um bêbado, alguma pessoa. O sujeito sacou uma arma de fogo e efetuou 2 disparos naquele corredor, depois de ter chamado esses palavrões. E vocês estavam lá. Estávamos lá, porque a casa era muito pequena, estava a perícia dentro da casa, estávamos fazendo o perímetro fora E dela. ele tinha visto que vocês estavam lá? Ele, depois verificamos, ele não sabia que era a polícia. Ele deu um tiro provavelmente para assustar, achando que eram moradores da comunidade que botaram aquela escada, ele não gostou, e efetuou 2 disparos. Quando ele efetuou, a gente tentou se abrigar, houve retaliação dos disparos em direção a ele. Ele abandonou a moto, saiu correndo, e depois que ele saiu correndo, tentamos capturá-lo, ele entrou numa mata, não conseguimos naquele momento capturar. Verificamos a moto era uma placa que tinha sido roubada em Campina Grande 2 horas antes. Olha só. Ou Caramba. seja, ele tinha roubado a moto em Campina e vindo Veio para pra João Francisco. Pessoa na própria moto que ele havia roubado. E, assim, terminamos a ocorrência do local do cadáver, lá do local do homicídio, e abrimos uma nova ocorrência de quê? De uma tentativa de homicídio contra A equipe. a equipe, e depois foi feita a investigação para se descobrir quem era esse indivíduo. Mas o que eu quero dizer, assim, em resumo com tudo isso, é que muitas vezes o risco está onde você menos imagina. Nós estávamos ali no local, aparentemente controlado, com todos os policiais que estavam ali presentes, armados, entendeu? Achando que todo mundo ali sabia que se tratava da polícia, quando um sujeito, certamente sob efeito de entorpecentes, ou não sei se precisar, porque não fizemos uma perícia nele, porque ele não foi preso logo em seguida, mas ele efetuou um disparo. E a chance de alguém, João Gabriel, ser atingido ali era muito maior do que não ser. É verdade. Foi a mão divina que esteve presente ali. Eu acredito em Deus, o grande arquiteto do universo. Deus é acima de maravilhoso. tudo.